Olá, estamos começando mais um Arquivo Musical, dessa vez para contar a história do rock e do blues aqui no Mato Grosso do Sul. Se você quiser ver as duas outras temporadas, acesse no YouTube Arquivo Musical ou então na nossa página no Facebook. No programa de hoje eu recebo dois irmãos jornalistas, músicos e que fazem parte dessa história, que é o Marcelo Armoa e o Márcio Armoa. Muito bem-vindos ao Arquivo Musical. Para contar não só como músicos, né, mas como jornalistas. Estou adorando essa contribuição. Até mesmo porque o programa, assim, a gente chamou vários jornalistas, radialistas, né? São pessoas que têm participações importantes, né, na história musical. Bom, Marcelo, eu vou começar com você, que acho que você é mais velho, né? Um pouquinho só. Um pouquinho só, então tá bom. Vocês, os dois, são naturais de onde? Sim, nós nascemos em Campo Grande, naturais aqui de Campo Grande mesmo. Filho de sul-mato-grossenses também, nossos pais são daqui. E como que é? Tinha músico na família? Como é que vocês se tornaram músicos? músicos? Minha mãe tocava acordeon. Diz a lenda. Minha mãe tocava. Nós nunca vimos ela tocando, mas tinha um acordeon em casa. Ela tocou, que ficava, era um instrumento assim intocável, porque ninguém podia nem tocá-lo, pegá-lo, mas ela tocava e aos poucos foi vindo essa coisa da música. Eu lembro um belo dia, quando eu tinha uns 10, 11 anos, meu pai virou para mim que para ser gente a gente tinha que tocar algum instrumento. E tratou de me botar, a mim e meu irmão mais velho, em aula de violão popular. Então vocês tem mais um irmão aí? Tem. O irmão mais velho, Maurício, que ele também toca violão, aprendeu a tocar violão comigo, no mesmo tempo que eu, né? Época. Nós dividíamos o mesmo violão, cada dia ia um para a aula com o mesmo violão. E depois tinha horário para estudar, né? Ia ser engraçado porque eles que fizeram a aula. Eu pegava o violão, pegava o que eles ficavam, lampião de gás... E aí ficava lá, escutava eles o dia inteiro fazendo aquele negócio e aí comecei a tocar junto, como, assim, né? ia atrás. Né? Você que é autodidata, né? Eu que aprendi, na verdade, sim, ele foi meu professor. Porque tudo que depois ele fez aula e com o Edson, né? Foi o Edson de Carvalho. Edson de Carvalho. Na verdade, o primeiro professor deles foi o Orlando, né? Era o Orlando Brito, né? Não, o Orlando Brito foi professor do meu irmão mais velho, do Maurício. Meu primeiro professor do SESC foi o Theo Moreno. Era que cantava na noite. Mas depois disso foi também aprendendo sozinho e sistemático o estudo foi com as aulas do Kid, do Edson de Carvalho, depois do Cristiano. E aí eu ia pegando as coisas dele e ele me passando e aí fui aprendendo a tocar. Começaram no violão, você é baixista. Sou baixista. E você é guitarrista. Sou guitarrista. Eu fui por baixo por conta da necessidade que existia na época. Das bandas, né? Nas bandas, ou em qualquer lugar. Eu comecei a tocar na igreja, tocar contrabaixo na igreja. Na época que estava fazendo crisma, essa coisa toda, precisava de gente para tocar na missa, aí um foi lá e pegou a guitarra primeiro, me sobrou o contrabaixo. Falei, vou aprender a tocar esse negócio. E a partir dali, falei, você toca contrabaixo? Então, aí eu comecei a ser procurado para tocar com outras pessoas. E comecei a estudar também. Você, só vou perguntar, porque assim, qual que é a diferença de idade? Você é mais velho quantos anos? Eu sou mais velho 3 anos. 3 anos mais velho. 3? Então não é tanta diferença. E você começou a tocar primeiro que ele. Qual foi a primeira banda que você fez parte? A primeira banda que eu fiz parte era uma banda na igreja. Do povo que tocava na igreja. A gente montou uma banda que chamava Vírus Capitais. A gente tocava em bares ali na região do Santo Antônio, Barra Mambaí. E era rock and roll já era rock and roll, tocando Legião Urbana. Ou seja, rock and roll na veia sempre. Era basicamente rock nacional, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, essas coisas todas. Como é que era o nome da banda? Vírus Capitais. Vírus Capitais. Éramos eu, o Ederson, o Sansão, né, que tocava guitarra, e o Heitor, que tocava bateria. O Sansão, os dois hoje já não tocam mais. O Heitor continua estudando bateria, mas não toca mais profissionalmente. E nós fomos dessa banda, eu acabei sendo chamado para tocar com uma outra que chamava Meda Rock. Então, isso que eu ia te perguntar, você é da primeira formação... Das primeiras formações da Meda Rock. Do Meda Rock, que era o Fralda, o Nagai... O Nagai foi vir já depois, mas era Fralda, foi Luiz Henrique Fagundes na bateria...
Depois ele... O Rodrigo Tosetti... Rodrigo Tosetti já também... Já foi mais para frente. Mais para frente, mas eu lembro do Rodrigo assistindo o ensaio da gente. O Rodrigo ia assistir ensaios da gente. Ele falou isso mesmo. Ele ia lá e ficava sentado assistindo, porque ele gostava e acabou entrando na banda desse jeito. Foi muito engraçado. Na verdade, sim, isso daí era engraçado porque essa turma que ficava assistindo os ensaios da Meda Rock, tinha inclusive eu, você, o Márcio era um deles, né, que é do bando, o Luiz Henrique, que é foi do Bêbados, Luiz Henrique Ávila, o Marcelo, o baixista, o Marcelo Alemão do Bêbados, antes ele nem era bluseiro, ele era roqueiro, ele gostava de Hot Chili Peppers, ele assistia a Faith No More, então assim, ele também ia lá assistir. O Paulão, que é do Rockefeller, que é do vocalista da minha banda, também às vezes ia lá ver o ensaio. Então, assim, era toda uma turma que tinha. O Zé Antônio era vizinho, assim, perto da casa do pessoal que ensaiava. Então, assim, a gente fala assim que nós somos meio que quase que uma cria desse primeiro pessoal que tocava, né? Então, assim, a gente aprendeu a tocar tudo junto, né? Eu, o Luiz, o Zé Fiuza, o Paulinho, o Rodrigo, ele tinha uma outra banda... Cactus Cola. Não, o Cactus Cola o Cactus Cola é um filho do Meda Rock, na verdade. Porque assim, o Meda Rock ele teve várias formações, o Rodrigo ele foi guitarrista, era o Rony, depois virou o Rony como vocalista, depois virou o Eremar como vocalista. Aí eles gravaram o Cabará, Emerson Cabará batera também, foi baterista do Meda Rock. E me diz uma coisa, então assim, nessa formação do Meda Rock que você fez parte, quanto tempo durou isso aí? Que música que vocês tocavam? Eu cheguei a tocar, foi durante um ano praticamente. Um ano e meio. Um ano e meio. E era nesse período, o Meda Rock tocava basicamente rock nacional e músicas próprias. Já tinha muita composições próprias que a gente começou a fazer. Não, temos que tocar som nosso. Já existia essa preocupação de tocar som autoral. E foi a primeira banda, o Meda Rock, a gravar um CD. né? Já uma formação mais adiante, no início dos anos 90, meados de 93, 94, eles lançaram o primeiro CD de uma banda de rock aqui em Mato Grosso do Sul. E com repertório autoral, com todo o repertório autoral. Todo o repertório autoral. Antes disso, pouco antes, eles participaram, o Meda Rock participou da edição do Som do Mato. Som do Mato, não. Mato Grosso do Som. Mato Grosso do Som, os 4 volumes do Mato Grosso. Não, Som do Mato a gente gravou com o Meda sim, Rock sim, também. Mas o Mato Grosso do Som né? fez um projeto, uma coletânea. Foram 4 CDs. Né, exatamente. E no CD de música urbana... da música sul-mato-grossense. Então, no CD de música urbana está lá o Meda Rock, como está também o Vaticano 69. Eu cheguei a fazer parte de uma das formações para voltar do Meda Rock, com fralda, né? E aí eles fizeram, numa dessas formações que a gente fez para tentar voltar, que ia ter um show, a gente não deu certo de ser o Meda Rock e acabou formando a Rockefeller, que foi aí que o vocalista, o Rodrigo se tornou um vocalista, né? Ele cantou, aí desse show a banda ficou meio parada, e aí virou Cactus Cola, porque eles queriam tocar à noite, todo mundo queria viver de música, O Cactus Cola foi um projeto para tocar acho que foi nos a primeira bares, banda que a gente viu assim, depois dessa turma, assim, de ser uma banda para tocar na noite pra mesmo. Ganhar assim. dinheiro. Para ganhar dinheiro, começar a ganhar. Porque até então era tocar, né? Por diversão, por prazer, por puro prazer mesmo. O prazer estava nisso, de sair, de se inventar 1000 presepadas, passar por essas situações mais absurdas e engraçadas. E é isso que era legal. Às vezes, e de tocar coisas assim que ninguém tocava, né? Se aventurar em tocar bandas que eram os ídolos de cada um, né? E o prazer estava nisso daí, de tirar aquela música, ou de repente ver alguém diferente porque tinha um instrumento legal, porque tinha uma aparelhagem legal. Eram esses prazeres que eram nessa época, finalzinho dos anos 80, início e meados dos anos 90. Pego uma garota e canto uma canção, nela dou um beijo com empolgação, do beijo sai faísca e a turma toda grita, e o povo pode pegar.
assim, eu ficava documentando a coisa por fora, porque eu só assistia, eu tinha uma banda que só ensaiava durante um ano e depois quando ela foi tocar, ela Como tocou... que chamava a banda? Chamava Vicid. Depois virou Ecstasy o nome da banda. Era Ecstasy. o Alcindo, que hoje ele é advogado, era o Marcelo Alemão no contrabaixo, o Sapão, o Gonçalo Júnior, que é do Cassino Bug, né? E assim, a gente tocava só heavy metal, funk metal, Faith No More. E assim, tocamos uma vez e acabou a banda, né? E eles assim, tipo, e a gente via o pessoal, como meu irmão falava, assim, a gente queria ver os caras que tinham um instrumento legal, tudinho. E tinha assim, nessa época tinha o Nagai, que é um dos guitarristas do Meda Rock, que foi o que gravou o CD, ele não morava aqui, ele já tinha ido embora para o Japão, né? Ele tinha virado uma lenda, porque eu tocava guitarra, a gente queria saber quem era o Nagai. O Nagai era o cara que tocava guitarra pra caramba. Aliás, todo mundo né? ama o Nagai, todo mundo assim, excelente né? guitarrista. Que é assim... Deixou uma história, deixou assim, todo um legado, né, na guitarra. Exatamente. E ele, na verdade, assim, quando ele voltou do Japão para cá, e isso que você falou assim, quando ele voltou foi meio que um marco para todo mundo, porque quando ele voltou tocando coisas que a gente não sabia que existia, e trouxe equipamento, e trouxe, né? Trouxe de Imagina, tudo, vem logo né? do Japão, toda aquela Exato. tecnologia. Era o japonês voador, porque os dedos numa época onde não existia luz, nada das facilidades que tem hoje, de internet, acesso a isso tudo, ele veio de lá com revista, com métodos, com VHS, songbook, e equipamentos que a gente não sequer sonhava ver. A gente só via isso nas revistas que circulavam na época, que também que ainda era difícil de conseguir, não era barato, as coisas não eram nada baratas. É que não tinha essa facilidade que tem da internet hoje. Foi aí que ele entrou no Meda Rock, porque a Meda Rock existia, mas o Nagai não fazia parte. O pessoal já tinha, conhecia ele de outras épocas, porque ele chegou a tocar aqui numa banda do Fisk, e nessa época que o povo do Meda Rock acabou conhecendo eles. E quando ele voltou, estava querendo voltar a tocar, falaram, tem uma banda ali, e ele se encontrou no Meda Rock. E aí começaram a ensaiar, a gravar, e gravaram, foram para São Paulo gravaram no estúdio Asa, se não me engano. Nas nuvens. Nas nuvens. Nas nuvens. O papo de hoje no Arquivo Musical é com o Márcio e o Marcelo Armoa, falando sobre a história deles no rock e no blues. A gente para o intervalo e daqui a pouco o Arquivo Musical está de volta.